Olá, meu irmão, vamos mais uma meditação de hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 29 de Gênesis. Ontem nós estudamos o capítulo 28, falando sobre a fuga de Jacó, né? A fuga de Jacó ontem, e hoje nós vamos falar sobre Jacó encontra-se com Raquel. Quem é Raquel? Veja coisa interessante aqui. Vou contextualizar rapidinho aqui. Raquel é uma prima de Jacó, ela é filha de Labão, só que ela é pastora de ovelha. Certo? Ela cuida das ovelhas do pai. E ela tem uma irmã chamada Lia, que é a irmã mais velha dela. E Jacó, ele começa a conversar com ela e se identifica dizendo que ele é primo dela e estava saindo, ele está vindo de uma viagem, que ele fugiu do irmão, conta a história para ela e depois ela chega em casa e conta a história para o pai dela, que é Labão. E diz assim que ele fala que ele está fugindo, conta a história todinho para o pai, né? E o pai dela diz assim, ó, veja o que o pai dela diz, tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-lhe, beijou-lo e levou para sua casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por ser meu parente, irá servir-me de graça? Disse-me: qual será o teu salário? Aí você vê que Jacó ele fala assim: então meu salário vai ser, eu estou gostando de Raquel e eu quero me casar com ela. Só que nesse tempo aí, nessa cultura aí, eles tinham que pagar um dote, como foi no tempo de Jesus também, tinha que pagar. Então Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel. No tempo de Jesus, o homem pagava um dote para o pai da moça, esse dote era pago, e depois ele voltava para sua casa, para a casa dos seus pais. Depois de um ano, que ele ia construir casa, ele ia preparar o casamento, e voltava para a casa do pai, da noiva, e trazia a noiva. Você vê que aquela história lá das 10 virgens, quando ela está numa festa de casamento ali, você vê que ele pagou um dote, ele fez toda a festa, todo o ritual que existia naquela época. Então, naquele tempo, as pessoas pagavam um dote para o casamento. E o pai que escolhia, muitas vezes, ou a pessoa que tinha condição de ir lá e comprava a filha. Hoje, os casamentos hoje está meio complicado, né, irmão? Nós sabemos que os filhos não respeitam mais os pais, e escolhe qualquer um, casa com qualquer um, bebe junto, e tem aquela confusão todinha. E para você ver mais muitas pessoas que estão sofrendo por causa do seu casamento, por causa da escolha que fizeram, por não obedecer seus pais e estão sofrendo. Então vive uma vida de aparência, vive uma vida de sofrimento, vive submisso. A mulher veio submissa ao marido, o marido veio submisso à mulher, e é aquela situação difícil assim, que não é isso, não é o plano de Deus. E quantas pessoas estão sofrendo por causa do seu casamento, por causa da escolha que fizeram? Então aqui mais ou menos assim, Jacó, ele amava Raquel. Mas quando nós vai ver na história, nós vai ver que não foi isso que aconteceu, logo no começo. Veja o que é que diz aqui. Aí. No capítulo 29, versículo 21, diz assim: disse Jacó a Labão: dai-me a mulher, pois já venceu o prazo para que me casasse com ela. Então Jacó já tinha trabalhado 7 anos para Labão, então já tinha pagado o preço da filha dele, né, que é a prima, que é Raquel, e queria casar-se com ela. Mas veja o que aconteceu. No versículo 22 diz assim: reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. Anoiteceu. À noite conduziu Lia, sua filha, e entregou a Jacó e coabitaram com ela. No versículo 24: para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zipa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me entregasse Lia? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primeira. Então tem que dar a primeira mais velha. Não dá a mais nova antes. Então foi maior confusão aí. Só que aconteceu o quê? Ele trabalhou mais 7 anos para ficar com Raquel. Então ele passou 14 anos lá para conseguir a mulher que ele amava.
Então, mas ele ficou com as duas mulheres, ficou com Lia e ficou com Raquel. E teve filho com Lia e depois, com o tempo, porque Raquel, ela não podia ter filho. Veja que coisa. Aí, vendo o Senhor que Lia era desprezada, falam, fecundas ao passo que Raquel era estéril. No versículo 32 diz, concebeu, pois Lia, e deu à luz a um filho, e a quem chamou Rubi, pois disse, o Senhor atendeu a minhas aflições, por isso agora me amaram meu marido. Concedeu outra vez e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que era perido, me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Então ela teve Rubi, Simeão e Levi, 3 filhos que ela teve. E o pior de tudo, aí depois, irmão, você vai ver aqui que a serva de Lia, Zipa, ela deu filhos. Ela deu filho para Jacó. E esses filhos que ela deu, aí você vai ver aí, que se você vai mais para frente da história, nós vamos encontrar as 12 tribos de Israel, que seria os filhos de Lia, os filhos de Zipa e o filho de Raquel, porque Raquel nasce um filho chamado José. Lembra a história de José do Egito, que passou pelaquela situação todinha, e Jacó, antes de morrer, ele amava o filho, e depois os irmãos fizeram uma contenda contra ele, jogaram ele no poço. Depois nós vamos ver essa história todinha para você ver o propósito de Deus e como Deus ele ama cada um de nós, certo? Então aqui nós vemos que o filho José, que era amado por Jacó, que Jacó já estava velho, o que Jacó fez com o pai dele, né, com Isaac, que ele enganou Isaac para pegar a benção, mas Deus ainda continua abençoando Jacó, depois ele vai sofrer o mesmo problema com os filhos que ele teve. E José foi um deles, que eles jogaram, disseram que José tinha morrido, fizeram aquela história toda. Depois vai chegar nesse ponto aí. Mas você vê, onde eu quero chegar. A história ela vai se encaixando uma com a outra, e como Deus ele cuida de cada um de nós. Certo? Eu vou encerrar aqui, porque no outro, para não ficar um vídeo muito grande, no outro vídeo nós vamos falar sobre isso aí. Vai entrar sobre os filhos deles, né? Cada filho, José, Rubi, essa história que é os filhos de Jacó, e esses filhos de Jacó se transformam em 12 tribos de Israel. Aí você vai ver a história, aí você vai entender a história das tribos de Israel, da onde veio. Por exemplo, veio com Abraão, né? Depois Isaac, depois Jacó, Isaú, veio a história de Isaú também, vai ter a história de Isaú. E nós vamos ver aí o plano que Deus tem na vida de cada um de nós. Então, irmão, que Deus abençoe cada um de vocês. E obrigado cada vez que você assiste esse vídeo, que dá o seu like, que compartilha, que coloca no status, que faz um comentário no YouTube. Que Deus abençoe, continue lhe abençoando. Do meu coração, que Deus abençoe você. Certo? Muito obrigado mesmo por tudo. Que Deus venha estar no lado de cada um de nós. E sabemos, irmão, como nós temos hoje sobre o casamento de Jacó e Raquel, e nós vemos como os casamentos estão, mas é coisas do mundo, né? Como o mundo está trabalhando, como cada vez acontece alguma coisa diferente. Vamos fazer uma oração? Oremos, maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa meditação. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja na vida de cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.